Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Você que está se preparando para a igreja, você que está se preparando com seu pai, com a sua mãe, você que ainda tem pai e mãe, que tem família, que Deus abençoe a tua vida, a tua entrada e a tua saúde, a tua saída. Deus abençoe todos os pais, cristãos e não cristãos, todos os pais espíritas de todas as religiões, que esse ministério não tem problema com religião. Nós pregamos a Cristo, que se entregou por amor de nós. Não temos nada contra quem é de Umbanda, Quimbanda, magia negra. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe os encarcerados. De repente tem alguém assistindo no banco 1, banco 2, banco 3. De repente, se abrir o teu telefone aí no hospital infantil, você é pai, mãe, cuida do teu filho que está aí lutando pela vida, que Deus venha curar teu filho, Deus venha libertar e que Deus venha abençoar a tua vida. Você que passou no hospital aí com teu pai, lutando aí contra o câncer, lutando contra a leucemia, e Deus trabalhando na tua vida, na vida do teu pai, da tua mãe, na Badacome, na Sarábia. Que Deus abençoe a todos os pais e mães. Você que perdeu seu pai, a morte o levou, que Deus abençoe também a tua vida. Amém. Pregue a palavra para a tua família. Não encontra com teu pai só de ano em ano, não. Quando tiver tempo, vai lá. Telebraço de prominácia. Meu pai tem 90 anos. E para mim foi uma honra. 3 anos, quase 2 anos e pouco, minha mãe faleceu. Eu não ia lá. Que foi o processo da minha esposa que faleceu. Esse tempo foi o tempo que eu não vi meu pai, porque eu estava cuidando da minha esposa. Ela não podia andar, já estava com as pernas fracas, então não tive como ir no meu pai. Ela chegou a falar para mim, vai lá. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui com você. Eu não fui. E ela faleceu no dia 14, muitos já sabem, e para mim foi dolorido demais, porque tudo eu lembro dela. E há uma guerra sobre a minha vida muito forte. Eu não sou de falar isso, mas eu cheguei aqui com vontade de parar. Eu cheguei aqui com vontade de parar. Isso nunca aconteceu comigo. Eu vou explicar, tá? Precisa os irmãos se abalar. Eu cheguei aqui com vontade de parar, porque as lutas são muito fortes. E assim, a minha mente foi totalmente atacada com saudade da minha esposa. Eu sinto falta dela sim, mas está demasiado demais. Eu sinto como algo quisesse mesmo acabar com isso aqui, acabar com essa igreja, parar a obra e congregar em algum lugar. Eu cheguei aqui, me deu essa vontade, porém não tenho vergonha de falar isso não. O diabo, ele jamais vai entrar na frente de uma pessoa que não faz nada. Ele vai tentar parar aqueles que estão se esforçando. Claro que o bispo Ademir não vai desistir, não vai parar. Não é tempo de parar. Eu sei que é uma luta espiritual que está sobre a minha vida muito forte, para que eu não dê mais aula, para que eu desista, até acabar da sub na Arábia. E eu creio que muitos líderes sentem isso quando perde a esposa, perde um filho, às vezes até o emprego, irmão. Tem gente que fica demasiadamente triste porque e as dívidas que tem que pagar. E eu entendo isso, e Deus ele deixa a gente passar certas adversidades para a gente ter experiência. Uma coisa é você pregar e nunca ter vivido isso. Então hoje eu senti o desejo de parar tudo. Só que eu não vou parar.
Primeiro, que eu vim do mundo, se eu voltar para lá o diabo me mata. Segundo, que Deus não quer. Então a ordem é para marchar, irmão. Você que está passando aí por alguma guerra espiritual, não desista. Agora eu entendi porque que Deus ele me deu um louvor quando eu caminhava aos arredores de Magé de Suruí. Não pare, Deus está no controle. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Agora eu entendi. Elevassura e Calamaia. Eu vou postar no canal daqui a pouco. Agora eu entendi porque que Deus me deu esse louvor. Porque sabe, Deus é tremendo demais. Não tem como o diabo enganar ou ocultar alguma coisa do nosso Deus. Então você que está querendo parar, não para não. Luta contra as obras do espírito da maldade. Esquece a perseguição humana. Você tem um Deus que nunca perdeu batalha. Ele é um Deus de provisão. Não só de dinheiro, mas de saúde. É a provisão no teu ministério, no teu casamento, na tua família, amém? Então a gente está fazendo uma oração, amém? Para que Deus venha tomar a frente como de contínuo tem sido nesse culto de doutrina. Soberano Deus, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir. Obrigado pela guerra que está instaurada, levantada contra a minha vida. Satanás não ataca, Senhor, ninguém que está parado. Satanás ataca aquele que prega a palavra, aquele que se entrega a Ti, aquele que luta para obedecer a Tua voz. Estamos aqui mais um domingo para estar dando continuidade, Senhor, a aula que o Senhor assim pôs no meu coração. Foram horas de estudo e eu creio que aquele que ouvir será edificado, como eu também, porque todos nós somos dependentes da Tua voz, somos dependentes da Tua palavra, e que a Tua palavra venha a ser verdadeiramente a nossa comida e a nossa bebida, como assim também fazendo a Tua vontade. Perdoa nossos pecados de pensamento, Senhor, de omissão. Abençoa cada família, cada pai, cada mãe que é pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as mães solteiras, os pais solteiros. Que o Senhor não os deixe cair no laço do diabo, Senhor. Muitos estão perdidos, se levando pela fornicação. Que o Senhor venha guardar a vida do povo, venha libertar. Abençoa, Pai, essa aula. Cerca essa casa de oração com fogo, minha vida. Toma teu corredor lá embaixo e faz a Tua vontade nesse lugar, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Não é fácil servir a Deus, não, mas persevera no Senhor, que a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o hino da harpa, amém? Antes do estudo da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, não sou profissional, amém? Amo adorar a Deus. Não sou profissional, mas tenho amor pela obra e adoro louvar o meu Senhor. Vamos louvar 186 da harpa. Foi o louvor que Deus colocou no meu coração. Eu cheguei da casa de meu pai tem alguns minutos, quase uma hora. E eu estava ali deitado, me esticando um pouquinho. Lá eu dormi numa caminha quebrada, mas amém. Estava muito cansado, que eu dei uma caminhada lá. Mas Deus é bom. Deus é fiel.
Nós vamos estar louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Vamos andar pela fé. Amém? Vamos adorar a Deus. Se o bispo errar, me perdoe. Eu tenho consciência que eu tenho que praticar mais, mas eu trabalho com carro, às vezes eu não tenho tempo. Eu fico cansado. Não é que eu não tenho tempo. O tempo até tem, mas só que eu chego muito cansado. Amém? Mas eu vou me esforçar. Aliás, sempre nós estamos nos esforçando. Amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará dele. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Perdão, gente. E seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dá o Senhor, o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, meus irmãos? Ande de valor em valor, porque coroa só Deus pode dar pra gente. Honra só Deus
para nos dar. Do homem nós recebemos uma dispensação, mas do Senhor nós recebemos honra. Embora a Bíblia diz em Romanos 12, acho que é versículo 13, a quem honra, honra, louvado seja Deus, se não me falha a memória. Porém, eu prefiro a honra de Deus. Na terra, para mim, é só uma dispensação. Eu prefiro comer da mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos prosseguir com o estudo que Deus colocou no meu coração. 2 Crônicas, capítulo 7. Louvado seja Deus. Vamos estar aqui lendo o texto. Já oramos, já louvamos a Deus para darmos de valor em valor. Agora nós vamos ler aqui o texto bíblico, amém? 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Das Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao 14, amém? Nossa meditação de hoje, nosso estudo, foram desenvolvidos alguns tópicos. Nós vamos estar indo um pouquinho mais à frente, amém? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo o capítulo 7, do 11 ao 14. Me perdoa aí, eu dirigi, cheguei cansado, só dormi 30 minutos antes de vir para cá, mas temos que cumprir a obra de Deus, a obra, né? Não podemos deixar parar. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, até o versículo 14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então é aqui que está o estudo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos em perdoarei os seus pecados. Louvado seja Deus. Deixei marcadinho aqui. Perdoarei e salvarei. Nós vamos aqui, o tópico, esse é o quarto. Perdoarei e salvarei. Dando continuidade, louvado seja o nome do Senhor. É esse estudo. Você acompanha com a tua Bíblia, amém? Não deixe de acompanhar nunca com a Bíblia, porque cristão, crente de Judá, ele se alimenta de poder diferente, não é assim? Daniel comia legumes e não comia da mesa do rei. E Deus o honrou.
Então, nós vamos comer hoje na mesa do Espírito de Deus, para que nós venhamos nos alimentar poderosamente. E eu parei no segundo tópico aqui. Deus perdoará o seu povo, purificá-lo-á dos seus pecados e restaurará entre ele o seu favor, presença e paz, verdade, justiça e poder. Então você vê que o perdão de Deus não é qualquer coisa. O perdão de Deus é algo que te dá muitas vertentes de bênção: favor, presença, paz, verdade, justiça e poder. Não é um poder para você espraguejar ninguém, não, nem usar de abuso de autoridade como alguns líderes faziam na época, como alguns líderes fazem até o dia de hoje, porque a pastor ele acha que pode botar ponto e vírgula na tua vida, né? E Deus aqui não se agrada dessas coisas, porque a base do trono de Deus é verdade e justiça. Nós temos que andar debaixo do favor de Deus. Deus ele quer perdoar o povo, purificar dos seus pecados e restaurar entre eles o seu favor, a sua presença. Por quê? Esse povo de Judá, quando o cativeiro babilônico chega, eles perdem tudo isso. Embora fosse o plano de Deus guardar Judá, muitos se corromperam. O próprio rei Zedequias, ele para de pagar tributo a Nabucodonosor, e por isso ele vai pagar o preço com a vida e os seus filhos. Então ele perde o favor de Deus, ele perde, louvado seja o nome do Senhor, a restauração, ele perde a paz, tudo por causa de dinheiro, por causa de ouro, por causa de prata. E quantas pessoas hoje têm se perdido por causa do dinheiro? Por causa, às vezes, de R$300, 100, por causa de 1.000, por causa de um salário mínimo. As pessoas se perdem a salvação. As pessoas deixam de adorar o nosso Cristo ressurreto para viver na vaidade do seu sentido. Então, tem que ter cuidado. Eu sempre vou falar isso nesse ministério: tempo de casa não põe mesa. Não põe. Eu tenho tantos anos de casa, não quero dizer nada. Eu congrego em tal lugar ser assim, não quero dizer nada. A árvore conhece pelos seus frutos. Então nós temos que fazer o quê? Vigiar para fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Através do clamor, através de uma humilhação, Deus restaurar o povo, um povo perdoado, um povo que se rende. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir lá no Salmos 85. Salmo 85, 9. Que vai dizer assim: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Aonde Davi aqui está fazendo uma oração ardente ao socorro de Deus, uma oração fervorosa. E o versículo 11 ele vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Aí eu acho isso aqui lindo, porque você está abrindo legalidade para o Espírito de Deus trabalhar a tua vida. É do 9 ao 13, então vamos ler ele completo. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o coração, e glorificarei o teu nome para sempre.
Pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste-me a minha alma do mais profundo da sepultura. Porque Davi era um guerreiro, e Davi sempre consultava a Deus. Eu falei aqui numa aula que ele vai livrar Keila de abusos de uma outra nação. E quando Saul ele vai bater de frente lá com o povo de Keila, os habitantes de Keila, Davi vai orar a Deus: Deus, os habitantes de Keila me entregariam a Saul. Deus falou: entregaria. Até a pessoa que está te ajudando, às vezes quer te prejudicar. Só que o bom é que você tem o quê? O consentimento de Deus. Não fique sem ter uma vida piedosa. Ah, mas eu sou tão falho. Quem não é? Quem não é tão falho? Todos nós pecamos, éramos destituídos. Uma vez uma pastora falou: não, esse versículo aí não flui, não está certo. Como não está? O povo agora quer falar por Deus. A Bíblia diz que a boca de Deus o disse, ponto final. Vamos lá, Jeremias, capítulo 33, versículos 7 e 8. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e edificarei como no princípio. Então você vê, Pai do Senhor, Bispa Cíntia, você vê que fica claro que a vontade de Deus é curar o povo. Deus, ele sempre vai fazer uma promessa de resgate. Deus, ele não coloca ninguém à prova para reprovar. Somos nós que, se não vigiarmos, somos reprovados. Como eu vi muitos ministérios de 50 anos, 40 anos ruir. Pastores e pastoras que tinham de tudo para ter uma obra assim, multiplicada sobre a face da terra, perder tudo, por vaidade, por amor e apego à sua própria vontade. E Deus, ele quer resgatar, Deus quer abençoar, Deus quer ser o juiz, Deus quer fazer justiça, só que as pessoas parecem que não gostam disso. Eu não entendo. Não é orgulho, não sou melhor do que ninguém, mas eu não me troco por muito crente aí de 30, 40 anos de ministério. Sou melhor que ninguém, eu não me troco não. O que eu vejo de pessoas lutando para fazer a vontade da carne, da vergonha, e crente que é raiz, irmão, crente que veio de assembleia tradicional, crente mesmo, mulher que usava a saia lá no pé. Aí hoje, sabe o que prega? Para que isso? Eu respondo: para tapar tua nudez. Ah, para que usar roupa larga? Eu respondo: para ninguém ficar olhando para os seus seios, para ninguém olhar para a tua cintura, para o teu corpo, para ninguém te cobiçar. Ah, eu tenho que ficar igual uma velha, meu cabelo está grande, eu vou cortar. O cabelo é grande porque para Deus é honroso que a mulher tenha um cabelo grande, porque foi dado como véu. Ah, mas os meus cabelos são brancos. A honra e glória se você honrar seus cabelos brancos. Não estou dizendo que você não pode pintar, que você não pode se cuidar. Mas o cabelo branco é uma honra para Deus. Está mostrando que você tem maturidade, pelo menos o cabelo. Porque o provérbio de Salomão também diz que se os cabelos forem brancos e a pessoa que tiver os cabelos brancos não andar em obediência, não tem honra diante de Deus. Então não adianta ter só o cabelo branco, tem que ter caráter também, para que seja honroso as suas cães diante do Senhor, que no original é o que? Cabelo. Então Deus, ele quer dar o favor dele, a presença, a paz. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus sempre tem um desejo de restaurar, de trazer de volta.
de dar alegria, né? De abençoar com bênçãos materiais também. Mas é necessário que nós temos que querer isso. Aleluia. Livro de Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. Oséias capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifará segundo a misericórdia. Lavrai campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha, e chova a justiça sobre vós. Olha só. Aqui Oséias está profetizando para o reino do norte. Reino do norte que é Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo: semeai para vós justiça, e ceifará segundo a misericórdia. Lavrai campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova sobre vós justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vontade de Deus é essa, fazer justiça. Ao meu favor e a teu favor. Eita Jesus, calabanda sube de calamaia, remanto de canto levará sarábia, remando dianto de prominência, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai fazer justiça a favor da tua vida. Remanto de calabaraçá. É culto de doutrina, mas quando Deus quer tomar a minha vida também nos mistérios, eu deixo Ele me levar. Deus vai fazer justiça a meu favor e a teu favor. Tu toma posse disso? Nubi deva sub calabandarabe. Nós vamos escolher o que? Misericórdia. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que a nossa justiça diante dos olhos de Deus é como trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus é reta, é poderosa. Então, semeais para vós justiça, e ceifareis segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova sobre vós justiça. Deus é muito lindo. 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6, do 13 ao 18. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Calamacheia. E que concórdia há entre Cristo e Belial, o rebelde? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois, olha só como isso é profundo, irmão. Porque vós sois o templo. Louvado seja Deus, porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão para mim o meu povo. Deixa eu explicar algo aqui dentro desse versículo.
A Bíblia está dizendo que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E Ele habita com eles, ou seja, Ele habita em nós. Jesus está agora, você que é crente, dentro de você e dentro de mim. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então deixa eu explicar aqui, porque tem uma geração Cristo em casa. Tem uns pastores por aí, mestres, apóstolos, bispos, evangelistas, presbíteros, pregando, que não precisa congregar, por causa dessa palavra, porque nós somos o templo. E não precisa dizimar, não precisa nada. Ó, descarta que são lobos devoradores no meio do rebanho de Deus. Quando Paulo entra no meio dos anciãos de Éfeso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, se não me falha a memória, ele vai falar sobre isso. Então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com o lobo devorador, que eles estão por aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sereis o seu Deus, e eles serão meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, ou eu vos receberei, vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a vontade de Deus, irmão, é que nós não venhamos fazer comunhão com as trevas, que nós não venhamos andar segundo o conselho ou conceito do nosso coração. Amando Calabarachúria. Quantas pessoas dão ouvido a espíritos enganadores e estão achando que Deus está falando? Você tem que estar atento no que Deus falou com você e continuar falando. Recebeu uma coisa diferente, irmão, vai orar. Vai orar. Eu vou ter que falar isso aqui. Eu vou ter que falar isso aqui. Alabando de Candaraçábia. Eu vou ter que falar aqui porque é testemunho, eu vivi, eu vi. Então eu não posso guardar das experiências que Deus me deu quando minha esposa estava viva para me agradar. Não tenho que falar para agradar a Deus, irmão. Porque eu não me glorio de nada, eu glorio em Cristo Jesus. Você tem que ter cuidado com as trevas que são disfarçadas de luz. Você sabe quem são os vasos da ira? O apóstolo Paulo fala que os vasos da ira, vaso da ira não é aquela pessoa que fica com raiva, não. Vasos da ira são os rebeldes, são os que pensam que Deus falou e sai falando, não quer nem saber se é Deus ou se não é Deus. Deus usa, mas Deus não usou. Aqui nessa igreja, aqui, em outros lugares que a minha esposa que está falecida foi pregar, irmãos, ela chegava perto de mim triste, porque falavam assim: poxa, tu está grávida, e ela estava inchada já dos processos dela, inchada, a barriga inchada, e não abaixava, e não abaixou. Ela tinha eu esqueço o nome, não é mioma não, eu esqueci o nome, grande dentro dela, esqueci, por causa da cirurgia, cresceu aqueles caroços nela. Eu perdi a conta de quantas vasilhas furadas, aquelas de alumínio velho, enferrujado, falou para ela que ela estava grávida. E gente que busca vai para a mata, faz a obra, tá? Que comunhão tem a luz com as trevas, irmão? Cuidado. Relevaço de calamaia. Nem todo mundo que está do teu lado é a luz verdadeira. Tem uma luz que são luz de vela. Tem outra que é aquela luz de 100, amarelada, fraca. Acha que é luz. Aqui, no meio dessa pequena igreja, um pastor pegou na mão dela e falou: você não vai passar pelas mãos do médico, ela morreu, minha esposa está morta.
Hã? Rebia Kalash. Nubide que a Súria. Temia Narassá. Eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, não estou usando o nome. Eu estou falando cargo eclesiástico, sabe por quê? Porque as pessoas se enganam com isso. Subir monte, descer monte, isso não aprova o teu ministério, não, terra. Isso é uma necessidade. Você tem que ir, você que é desse ministério, para se revestir e pegar intimidade com Deus. Não é para ir atrás de visão, revelação, não. É para buscar Deus com fé. Aqui, ó, uma missionária pregou aqui, está no canal. Rebi Kalah Shalai de canto Rebia. A senhora não vai passar na mão do médico, a senhora está curada. Está no canal da igreja, pode procurar a missionária. Tá? Relebria Cianto Tecamanácia. Está sentindo a presença de Deus aí, terra. Xalabarachúria. Bispo Ademir não está, não estou denegrindo a imagem de ninguém. Eu estou dizendo que está no canal a prova de que falaram que ela ia ser curada e ela está morta. Aí como é que fica isso aí? O negócio é sério. O negócio é sério. Cuidado. Nem tudo que brilha é luz. Não é a maravilha de Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso que nós temos que ficar com a palavra de Deus. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e o rebelde, o Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Eu perdi a conta de quanta missionária falou que ela não ia morrer. Deus usou umas mulheres dizendo, na época, muito tempo, que ela ia morrer. Eu nunca duvidei de mistério de Deus. Eu só guardava no meu coração e ficava em oração. Deus usou. Agora eu posso falar, não tem problema. Não estou aqui denegrindo a imagem da minha esposa. Estou dizendo para você ter cuidado com quem você anda e o que você ouve. Aí eu te falo, bispo, quantas delas foi aí falar contigo e dar os pêsames para você? Ninguém. Nenhuma delas veio aqui, bispo, meus pêsames por tua esposa ter falecido. Poxa, eu até falei, mas me perdoa aí. Ninguém quer saber do meu sentimento. Agora é mais fácil cada um, ó, pegar o seu rabinho, botar entre as pernas e sair por aí entregando profetada para os outros. É terra. Cadê as missionárias amigas dela aqui? Cadê? Quarta-feira aqui. Bispo, pô, sinto muito aí, entreguei que ela estava grávida, não está. Não tem nem como pedir perdão a ela, ela morreu. Não tem nem como ir lá no cemitério de Irajá, na tumba dela, me perdoa que ela não vai ouvir. O povo não tem ideia do que eles fizeram. E tem pessoas que não suportam ouvir essa verdade. Eu prego a verdade. Eu não tenho conchavo com homem nem com mulher. Bispo, o senhor está revoltado? Não, falando a verdade. Se está te incomodando, é só sair da live. Eu estou pregando aqui, estou dando um ensino para falar sobre perdoar e purificar o povo. Deus quer perdoar e purificar o povo. Só que o povo gosta do que é ruim, do que é mal. Deus quer purificar. A aula está dentro de 2 Crônicas 7,14. Eu estou dentro da aula. E lá na casa do meu pai, o Espírito Santo já estava palestrando essas coisas no meu coração. Falei, Deus, se o Senhor quiser que eu falo mesmo. Eu não tenho conchavo com carne na terra. Eu entreguei minha vida na mão de Jesus para pregar a verdade. Eu dei minha vida na mão de Deus.
A morte já tentou me encontrar várias vezes, ameaça de morte várias vezes. Coronhada na cabeça, tiro na cara, tiro aqui em cima, tiro do lado de 32. Ih, fuzil. Já foi ameaçado de morte várias vezes. Não foi uma vez só não. E nem estou falando isso para me engrandecer não. Ameaçado de morte, sabe por quê? Por pregar a verdade, por praticar a justiça, por andar em retidão, por lutar para ser íntegro, reto, por se desviar do mal. O mal tenta te destruir, o mal tenta te coagir. Deus está te dando uma mensagem: não tenha medo de morrer, terra. Prega, inste-se, tempo e fora de tempo. Gostou ou não gostou? Se tivesse chegar o teu tempo, tu vai morrer pelo amor de Cristo. E isso é coisa agradável aos seus olhos. Você está com medo de quê? Está com medo de morrer? Está com medo de afronta que vão fazer, que vai acontecer? Se Deus permitir e você não morrer, pode ter que seu testemunho vai ser tremendo. Porque tudo sucede igualmente a todos. Tem que pregar a verdade. Ficar com medo de coronhada que vai te dar tiro, que vai te matar. Já ouvi isso demais. Eu estou batido com isso. Ameaça por telefone. Terra. Ameaça na rua. Eu vou te pegar. Pega. Estou aqui, eu moro aqui no 152. Só vim me bater. Ameaças. Porque tem pessoas que não aguentam ver a verdade na tua vida. As pessoas não aceitam ser confrontadas com a verdade. E você vai ficar com medo? Você está com medo, você tem medo de morrer? Então você está no evangelho errado. Não é tentar Deus, irmão. É pregar a verdade. Que eu vou dar coronhada, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Porque eu vou te dar um tiro de fuzil. Fiquei de joelho numa encruzilhada com uma PT 340 na cabeça, uma 32 aqui na fonte. Nega Jesus, eu falei não. Nega Jesus, eu falei não. Nega Jesus, eu falei não. Deus me deu uma visão. Uma fumaça desceu, me cercou e Deus me fez uma pergunta. A arma apontada para a minha cara. Uma aqui em cima e a outra aqui, na fonte. E o cara gritando, eu fiquei surdo para ele. E o Espírito de Deus falou comigo assim: Ademir, por que Daniel não morreu na cova? Eu falei: Jesus, culto de doutrina era 4h17 da madrugada. Aqui na esquina aqui da Pombagira, aqui, cheio de imagem de escultura de demônio ali. Estava indo trabalhar na época, em 2014, lá no Recreio dos Bandeirantes. Não, estava no Caju do Porto. Aí eu falei: Senhor, Daniel não morreu porque ele era inculpável diante do Senhor e diante dos homens. Aí Deus falou: você vai prosperar isso aí. Aí a fumaça subiu, uma nuvem subiu. O rapaz, tu está me ignorando, eu vou te matar agora. Ele puxou, deu um golpe na pistola, puxou o cão da arma para trás e deu um salto para trás. E o diabo caiu por terra ali. Mais na frente, eu chegando na Fiorenza, um arrastão, eu percebi 2 motos vindo devagar, com 4 pessoas, saí correndo, era placa de aço, deitei na placa de aço. Aqueles caras me viram correr, por que não foram atrás? Porque Deus me cegou. Aliás, Deus cegou eles de mim, Deus cegou o diabo. E ele roubou todo mundo ali, tinha umas 15 pessoas no ponto. Agora fica a polícia ali. Mas em 2014 não tinha polícia. E Deus me fez prevalecer. Agora, sabe uma coisa importante? Se você não tiver comunhão com a palavra, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você morre. Você morre e eu morro. O diabo me envergonha e te envergonha. Que isso, bispo? Sim, senhor. Muito falso profeta aí, gente com coração negro, que fala que é crente desfiado, que diz que vai fazer e acontecer contigo. Se você não tiver armado com as armaduras espirituais de Deus, você morre e eu morro. O apóstolo Paulo disse: porque as nossas milícias
As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir potências. Ela é manto de calamaia. E eu não estou falando nada disso para me gloriar, não. Estou dando testemunho do que eu vivo. Afronta e afronta pesada, de morte. Eu vou te pegar, se enfim aqui eu vou te matar. Eu estou aqui, ó, Rua Plutão, número 152, casa 3. Moro aqui há 48 anos. Tem que ter a vida no altar, irmão. Bispo, eu sou falho, todo mundo é. Mas no teu coração é que Deus sonda. Então, você tem que praticar justiça e deixar Deus trabalhar na tua vida. Você não pode ter medo do homem. Jesus disse, não temais o homem, mas aquele que tem poder para lançar vossas almas no inferno. Quem? Jesus. Você já deve ter ouvido alguns vídeos na internet. Pior coisa que tem é mandurianto de calamaia. Deus vai falar contigo agora. Pior coisa que tem é alguém te jurar, é alguém dizer que vai fazer alguma coisa contigo, você sendo uma mulher de guerra ou um homem de guerra. A pior coisa que tem é alguém falar que vai te pegar, vai te bater, vai te dar coronhada, vai te dar tiro, vai te matar, você tendo a tua vida no altar, igual Daniel. A pior coisa que tem é alguém querer tomar coisas que são tuas sendo de Deus. O povo está sem noção e tudo diz que é crente. E os desviados que diz que vai te pegar. A pior coisa é eles entrar no caminho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que tem compromisso com a obra. Você já deve ter ouvido testemunho, puxar o gatilho e não saiu nada. E ó, os caras entender que Deus está com ele, ó, meteu o pé. Mas lá na frente Deus pega um por um. Quantos livramentos Deus já te deu? Eu perdi a conta. Eu não estou aqui para afrontar ninguém, eu vivi isso. Estou aqui afrontando ninguém, não estou usando o nome de ninguém. Estou dizendo que o bispo dele já passou por isso. Afrontas. E afronta grossa. E o senhor não tem medo, bispo, o senhor está na internet. Eu estou dando testemunho da verdade. Se sois vituperados pelo amor de Cristo, isso é coisa agradável a Deus. Agradou a Deus moeu o próprio filho até enfermar. E você acha que eu e você não vai ter? Irmão, se você é um cristão e você não tem nenhum tipo de guerra, você está no caminho errado, tem alguma coisa errada. Eu sei que tem um tempo de refrigério, não vou negar isso. Mas se você não tiver uma perseguição, alguém que não vai com a tua cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Crente que não tem guerra, irmão, que não passa por adversidade, ou está de colônia com o diabo ou o tempo de Deus. Eu não estou julgando ninguém, amém? Estou julgando ninguém. Mas não é normal um crente não ter luta, não. A maioria tem. Pelo menos que eu conheço, não para. E a maioria das guerras é dentro de casa, que eu conheço. É marido, ou é esposa, ou é filho que se levanta contra a mãe, que é mulher de oração. Tudo isso é porque que comunhão tem a luz com as trevas. Às vezes o próprio filho é treva. O filho não quer obedecer a mãe nem o pai. A esposa não quer obedecer o marido. O que é treva e luz dentro de casa. Que isso, bispo? Pô, Jesus pegou o rolo de quem? De Amós. Amós 3 ou é Miqueias capítulo 3? Os seus inimigos serão a tua mulher, teu filho, tua nora, tua sogra. Aquele que ama mais eles, menos que a mim, não é digno de mim. Jesus pegou esse rolo lá em Miqueias. Você não me fala a memória. Então, o meu povo parece porque falta conhecimento. Você está com medo de quê? Está com medo de que luta, terra? Passei uma
uma guerra lascada, irmão. Perdi minha esposa, foi no dia 14 desse mês. Você acha que é fácil para mim estar aqui dando aula? Tu acha que é fácil para mim que testemunhar que Deus é Senhor, que me livra dos laços da morte? Eu falo igual Davi, prepararam a cova, mas foi eles que caíram, armaram o laço, mas foi eles que foram enlaçados. Eu aguentei na minha costa 2 anos e meio de uma calúnia judicial, de que eu nunca tinha pagado a pensão do meu filho. Você está entendendo isso? Calúnia judicial. Está entendendo? 2 anos e meio eu não sabia, minha esposa estava viva ainda, eu estava numa festividade, a advogada me ligou e falou: você está com um documento aqui, expedindo uma ordem de prisão para você, porque está dizendo aqui que você não pagou a pensão. Sabe o que a missionária, que é advogada, falou? Foge. Crente, mandando o bispo fugir. Sabe o que eu falei para ela? Minha irmã, é necessário nascer da água do Espírito. Daniel, quando soube de uma conspiração, Daniel capítulo 6, Daniel fugiu? Fala comigo, Daniel fugiu? Você não está devendo nada, irmão. Os comprovantes tudo aqui em casa. Eu estava atrasado porque eu tinha que pagar dia 10, eu pagava no final do mês. Aí a ex não quis ter paciência, mentiu na justiça, dizendo que eu nunca tinha pago a pensão. E eu com dias atrasado. Agora está certo, graças a Deus. Mas mesmo assim eu não tenho medo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Se eu fosse preso, eu ia pregar dentro da cadeia, mas eu não ia baixar a cabeça para o diabo. Ou eu sou cristão, meu irmão, ou eu sou só mais um no meio da multidão. Foi levantada a calúnia, a advogada me abandonou, não colocou nada em juízo, não me ajudou. Olaria pegou minha causa. Conclusão, sabe o que aconteceu? Deram baixa no processo e cancelaram. Foi arquivado por falta de prova. Você está com medo de afronta? Irmão, não sou melhor que ninguém não. Eu sei que tem pessoas que passam coisa pior do que eu. É só você ir para o Sudão, para a África, vai para o Paquistão, que você vai ver o que é guerra lá. Vai lá para o lado sul da África, que você vai ver mãe com filho nas costas tomando tiro de fuzil, porque são crentes. Sem dar uma palavra, só por dar glória a Deus, eles morrem lá no lado sul da África. Aqui a gente passa só um chulezinho. Então nós não temos que ter comunhão com essa gente, irmão. Eu não vi ninguém vir aqui, não, vamos lá ajudar o bispo lá quarta-feira. Se eu não chamar, não vem. Tem pessoas que... Teve uma moça que veio pregar aqui. Ela tem culto na quarta-feira. Ela falou lá que ia vir, veio. Ela é um caso à parte, ela é minha amiga. E o resto, que não tem culto dia de quarta-feira? Eu tenho que ligar, eu tenho que chamar. Quem me chamou para essa obra aqui foi Deus, irmão. Eu não preciso chamar ninguém. Eu tenho que chamar a presença do Espírito Santo para ele me capacitar, me encher para te encher, para que nós venhamos transbordar na presença de Deus. Eu não preciso de público, não preciso de dízimo e nem oferta. Eu só preciso da graça de Deus para continuar dando fruto. Nós somos as varas. Jesus quer nos limpar para que a gente continue dando mais fruto. Eu não me preocupo com dinheiro, não me preocupo com nada. Porque a gente não tem que ter comunhão com gente que não é luz. Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá. Jesus quer purificar, Jesus quer restaurar. Então não tem que ter comunhão com luz, não tem que ter comunhão, não tem que ter comunhão com treva, perdão. Luz não tem comunhão com treva. As trevas falam o que quer, profetizam o que quer, as some, porque são trevas. Nem te cumprimenta, passa por você, finge que nem te vê. Já passou por isso? As pessoas entregam o negócio, aí elas não vê cumprir, baixa até a cabeça quando te vê. Sabe o que é isso? É Deus lá. É uma vergonha para mim isso aí. Podia no mínimo voltar e te pedir perdão.
pela mentira que entregou. Irmão, quem é desse mistério de visão e revelação tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque o negócio é muito sério. Pega uma menina aí que tem sonho de ter filho, fala que a menina está grávida, aí passa 10 anos, o filho não nasce. Isso é o que? É estômago de camelo, barriga de camelo? Tem que ter cuidado, irmão. Se Deus te usa, amém. Cuidado para não achar que teu coração falou e foi Deus que falou. Que a Bíblia diz, ai, daquele que disse que Deus falou, sem ele ter falado nada. Não precisa ir muito longe não, só ler Deuteronômio. Você vai achar isso lá. Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá, Deus quer restaurar. Do 1 ao 14. Eu vou ler Visão do Vale de Ossos Secos, muitos irmãos aqui conhecem. Então eu vou ler aqui do versículo 6, amém? Que são muitos versículos, eu não quero tomar muito tempo. Eu quero acabar. Estamos já na última parte, que tem muitos estudos bons aqui que Deus me deu. Eu quero passar para os irmãos, eu quero terminar isso aqui hoje. Vamos ler do versículo 7. Então profetizei, como se deu ordem, houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso, ou pondo-se cada um a sua juntura. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu sobre eles a pele, sobre por cima, mas não havia neles espírito. Só isso aqui, porque essa palavra você conhece. Então aqui Deus está trazendo uma restauração a duas nações, a Israel e a Jerusalém. Os exércitos haviam degladiado e morreram no mundo. Deus pega o profeta, faz ver em volta, diz profetiza, ele vai profetizar. Ele vai profetizar e você vê aqui algo tremendo. Porque Deus fez um reboliço, juntou os ossos. Olhei e vieram os nervos sobre eles. Depois o que veio, cresceu a carne, e estendeu sobre eles, e cresceu carne, e estendeu sobre ele a pele, sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então você vê que o processo de restauração de alguém ou de uma nação, no caso aqui eram duas nações que haviam degladiado e morrido ali naquele vale. Você vê que uma restauração não é uma coisa fácil, ela passa por fases. E essa fase de restauração, você tem que acreditar que o que você está fazendo para Deus vai ser restaurado. Ele mandou profetizar, botou os ossos no lugar, nervo, carne, pele, mas não tinha o espírito. O espírito aqui é minúsculo, então é o espírito ruach do Gênesis, a vida. Então, para que haja vida, há etapas. Precisamos o quê? De uma guarda-destra de Deus tremenda. Você precisa se revestir. Aqui está acontecendo um revestimento. Começou dos ossos. Nervo, carne cresceu e veio a pele por cima. Então há um revestimento, há um conjunto para trazer uma restauração para a minha vida e para a tua vida. Não adianta agora ter só essa restauração e não ter o espírito, não ter vida. Porque muitas das vezes as pessoas profetizam e não acontece nada. Não tem vida. Então nós temos que ter cuidado com isso. Se Deus está te usando para alguém ser restaurado, faça o serviço completo. Tem que haver as etapas. Tem pessoas que assim, a pessoa bebe muito, fuma muito,
Ah, vou desistir dela. Ah, essa pessoa assim, assado, vou desistir porque eu já fiz isso, aquilo. Calma. Restauração tem etapas. A restauração, um exemplo, você ministra com uma pessoa que bebe e fuma muito. Você não percebe, se você der lugar à ira, você vai perder as etapas. Que às vezes você está profetizando ali, você está cuidando de uma alma, Deus bota você para cuidar de alguém. A pessoa larga o cigarro, mas bebe. Aí tu fala, pô, essa pessoa não sai do bar, mas tu não prestou atenção que ela largou o cigarro. Então a restauração não é do dia para a noite. Comigo foi. Há casos e casos. Mas Deus quer trazer uma restauração completa. Comigo foi assim. Foi completa. Mas tem pessoas que querem passo a passo. Então nós temos que ter paciência para que o Espírito do Senhor venha sobre aquela vida e venha trazer vida. E Deus, ele vai usar João no seu evangelho para dizer: e Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que comunhão temos com as trevas? Nenhuma. Mas quando a luz entra nela, a treva é dissipada. Então a etapa de restauração, quem está cuidando de alma tem que ter paciência. Você está profetizando na vida dela. E Deus está usando Ezequiel para profetizar nesse vale. E vai haver ruído, vai haver o reboliço, e Deus vai trazer uma restauração tremenda sobre duas nações que estavam mortas. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a tua vida. Deus será o seu povo. Olha só isso aqui. Deus será o seu povo. É o tópico 3. Deixa eu marcar aqui. Já está terminando. Amém? Jó capítulo 5. Isso aqui é muito poderoso. Que ainda dentro de uma restauração pode acontecer muita coisa. Isso aqui é muito forte. Marque na tua Bíblia, porque estudo bíblico é bom para isso, para você marcar. São versículos que a gente quase não lê. Jó 5:18 foi uma revelação também para mim, na época. Estava passando por uma guerra muito difícil. E olha só o que está escrito aqui. Jó capítulo 5, versículo 18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e sara com as suas mãos. Então as pessoas têm o hábito de usar o diabo como uma ferramenta de destruição. E nem tudo é diabo. É Deus. Porque está bem claro o texto. Né? Porque ele faz, ele mesmo. Ele faz a chaga, ele mesmo a liga. Ele fere e sara com suas mãos. Que foi o caso de Jó. Então trouxe uma restauração. E a sua respectiva terra, derramando novamente chuvas, favor e bênçãos físicas. E o Espírito Santo e despertamento espiritual entre o seu povo e os perdidos. Então você vê que quando Deus ele traz uma restituição para Jó, ele traz completo. Ele trouxe uma restauração. Jó ele não pecou. Há quem diga que Jó pecou. Jó não pecou. Jó questiona algumas coisas. Jó foi seduzido pelos seus amigos. Foi tentado a pecar. Falaram tanto que ele tinha pecado que ele foi perguntar para Deus. E Deus estava dizendo: filho, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, fere e sara com as suas mãos. Então Deus, ele causou aquilo, ele permitiu que Jó passasse aquela adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que ele vai trazer favor e bênção se você permanecer na obediência, ainda que tenha alguns questionamentos. Deus, ele quando está nos colocando na sua escola chamada Vale, o discipulado é pessoal, é com ele. Então nós devemos, dentro de um processo, ter paciência. Se Jó não fosse paciente, tu imagina, se Esther não fosse paciente, Ruth, Neemias,
Jeremias, embora no livro de Jeremias ele vai amaldiçoar o seu nascimento no capítulo 20. Jó também no capítulo 3. Mas são processos de ensinamento que Deus quer dar. Que Deus sabe aonde Ele faz a chaga. E Ele sabe como ferir e curar. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Favor e bênçãos físicas. Quando as pessoas esquecem do físico, quando você fizer jejum, não faz só para Deus te usar poderosamente, não. Jejua pela tua saúde. Deus, toma minha saúde nas tuas mãos. Eu mesmo, né? Nessa semana que eu jejuo às vezes 3 dias pela minha saúde. Eu sou hipertenso, não estou passando mal nem nada, mas eu oro, Deus, cuida da minha saúde, porque sem saúde eu não faço a tua obra. Com dores no corpo, eu faço, mas sentindo dor. Senhor, me cura. E muitas das vezes eu oro a Deus, durmo e acordo sem dor, porque Jesus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, e despertamento espiritual entre o seu povo e os perdidos. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque que razão morrereis, ó casa de Israel? Então a vontade de Deus não é que morra o ímpio. Bispo, quem é o ímpio na Bíblia? Você já estudou sobre isso? Você já buscou quem é o ímpio? Eu vejo muitos pastores passando ensinamento errado. O ímpio não é uma pessoa que nunca aceitou Jesus. Quem nunca aceitou Jesus é descrente. Nós dizemos aceitar Jesus no sentido figurado, porque sabemos que Ele nos amou primeiro, João 15. É Ele que nos aceita e nos recebe. É Ele que nos enxertou nele mesmo. Nós somos o jebuseiro bravo de Romanos 11. Ele é a oliveira verde, a oliveira viva. Nós somos os jebuseiros. Os naturais, os ramos, é Israel. Mas ele veio para o que eram os dele, é o que o apóstolo Paulo diz. E os deles negaram. Pegou o jebuseiro bravo, que somos nós, e enxertou nele mesmo, confundindo até o processo da enxertia. Porque existe você pegar o ruim e aplicar no bom, que foi o nosso caso. Nós somos o limão, né? Você pode, não sei como é feito esse processo, você pega o líquido do limão, espeta na laranjeira, nasce a metade de laranja e a metade de limão. Isso existe. Então o que aconteceu? Jesus pegou nós, o limãozinho, ó, e enxertou nele. E hoje nós somos Israel de Deus. É por isso que tem pessoas que ficam turbadas. Quando as pessoas entraram em live minha no TikTok, para que essa bandeira de Israel? Não adianta nem você explicar, irmão, o povo nem crente é. Não vale a pena você perder tempo com aquele que não quer nada com a obra, não entende nada, sai julgando, sai tacando pedra. Então, Deus não tem prazer. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que se desviou do caminho do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 19, quando Josafá vai ajudar quem? Acabe. Acabe era crente. E que isso, bispo? Não sabia. Acabe era crente. Servia ao Senhor um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Rei de Israel. Se desviou. Sim senhor. Sim senhor. Não sabia? Não sabia disso? Ele é ímpio. Por quê? Deus, em 2 Crônicas 19, quando Josafá desce para falar com ele, para ir à guerra com ele, como ele foi para Ramote de Gileade também, ele vai dizer assim: tens tu que ajudar o ímpio? Aquele que eu aborreço. Falou para Josafá. Josafá foi repreendido por Deus. Anani, o filho do vidente, Anani, repreendeu Josafá. Então ímpio é quem um dia serviu ao Senhor. Bispo, mas onde está escrito isso? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 18.
quando Elias, ele vai até ele e vai dizer isso na cara dele. Porque Acabe vai chamar Elias de que perturbador de Israel. E Elias vai dizer, eu não sou perturbador, mas você e a tua mulher, que é feiticeira, com suas prostituições, e tu ainda mais, Acabe. E tu ainda mais, porque se desviou do caminho do Senhor. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 19, acho que é versículo 2 ou 1, vai dizer, e tu que se desviou? Né? Vai falar, pô, você está fazendo aliança aí, Josafá, com ímpio. Então ímpio não é uma pessoa que nunca aceitou Jesus, ele é uma descrente. O ímpio é quem se desviou da presença de Deus. Então, mas nem nele Deus tem prazer que ele morra. Segunda livro de Apocalipse, capítulo 2, Deus deu tempo de arrependimento de Jezabel. Quem era Jezabel? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então, ela era uma sacerdotisa diabólica, era uma feiticeira. E mesmo assim, Deus deu tempo de arrependimento. Se Acabe e ela se converte, os dois, a história de Israel seria diferente. Então, nós temos que ter cuidado. Amém? Então, já partindo aqui para o final, eu creio que eu vou acabar hoje. Não sei que hora é, deixa eu ver a hora. Maravilha, são 6h16. Vai dar tempo de acabar. Amém? Ainda dentro disso aqui, dentro de Deus será o seu povo, porque Deus quer que o povo se arrependa. Louvado seja Deus. Oséias capítulo 5. Só descer um pouquinho mais. Oséias capítulo 5, versículo 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e irei embora, e arrebatarei e não haverá quem livre. Oséias capítulo 6. Aqui Deus está vindo com um juízo, está vindo com exortações, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Agora, Oséias capítulo 6, versículo 3 e 11. Conheçamos e procedamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Versículo 11. Também para te ajudar foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Aqui ele está falando do cativeiro. Então, você vê que no capítulo 5, no versículo 14, Deus está dizendo o quê? Está trazendo uma exortação. Serei como um leão, um leãozinho a casa de Judá. E eu despedaçarei e irei, embora arrebatarei, e não haverá quem livre. Quem pode escapar da mão de Deus? E no capítulo 6, depois, aqui, são os príncipes e sacerdotes, que estão sendo repreendidos por Oséias. E o cativeiro babilônico que ia vir. E eles não estavam nem aí, estavam pegando desenfreadamente. Deus queria salvar e curar, que é o último tópico do estudo de 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo, louvado seja o nome, e 7 do 11 ao 14. Então Deus, ele quer salvar. Então Deus vai vir com palavras: conheçamos e procedamos em conhecer. Deus, ele quer livrar o seu povo. Versículo 11: louvado seja Deus. Também para te ajudar foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Então a vontade de Deus é que trazer o povo ao arrependimento. Livro do profeta Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 12: assim agora me diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação ao Senhor vosso Deus? Tocai a buzina de Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição. Proibição ao pecado. Proibição ao pecado. Congregai-vos ao povo, santificai-vos, congregação. Ajuntai os filhos, os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talo. Louvado seja o nome do Senhor. E existe uma turma aí dizendo que não precisa, né, congregar. O que mais tem no Antigo Concerto é congregar. Jesus sempre quer ensinar e ir para a sinagoga. Então, você que gosta de ficar aí, às vezes, vendo os negócios na internet, eu vejo também. Não vou dizer que eu não vejo, eu vejo. Não tanto. Mas às vezes eu assisto algumas coisas. Eu vejo muita igreja, Cristo em casa. E um monte de pastor dizendo que você não precisa, que você é o templo de Deus, irmãos. Eles estão com a mente tudo perturbada. Estão com a mente perturbada. Não tem o Espírito Santo, irmão. Quem tem o Espírito Santo sabe que tem que congregar, sabe que tem que dizimar, sabe que tem que ofertar. Sempre que está, mas lá na minha igreja tem segundo, tem culto, terça, quinta, sexta, sábado, vá. Se o teu tempo é de congregar, vá cumprir. Talvez você não saiba a tua chamada, Deus vai lhe mostrar. Eu tinha culto terça-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. O segundo sábado era dos irmãos, o quarto dos jovens. Eu quase não tinha tempo de ver a minha mãe e o meu pai. Depois, mais na frente, que Jesus foi me ensinar que a minha liderança estava errada. Porque quando eu falava para ela que eu queria ir, ela falava, não, eles bebem. Eu falei, eles bebem e tal. E às vezes eu não ia, fiquei um tempão sem ir. Aí um dia, eu li 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ali, por ali, se não me falha a memória, dizendo que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel negou a fé. Eu falei, então ela está negando a fé. Porque ela tinha um marido perto dela e os filhos, então está tudo bem. E quem não tinha? Aí eu tive que arrebentar de aula e visitar meu pai e minha mãe, porque a pastora não queria que eu fosse. Então você cuidado aí com o teu líder que diz que você não pode visitar. Ah, mas eles bebem, e daí? Ora, me ajuda em oração para Deus libertar, mas eu vou lá ver meu pai, eu vou lá ver minha mãe. Ímpar, se você é novo convertido, Deus não vai agora, porque você não está preparado para chegar no meio dele lá, você pode até beber. Eu tive um tempo que eu fiquei separado, mas Deus me libertou. Hoje eu estava lá, estou bebendo, eles bebem a cerveja deles lá. Eu bebo meu refrigerante, minha aguinha com gás. Amém? Tomo lá minha aguinha tônica, fico na minha lá, como meu churrasquinho, almoço. Meu irmão fez uma oração lá. Eu preguei muito lá por lá, preguei muita palavra de Deus. Preguei muito mesmo. Glória a Jesus por isso. Então, cuidado com o que o seu líder ensina para você. Que às vezes para ele é cômodo, tá? O marido está ali, os filhos estão ali, né? E você, que tua mãe mora longe, aí, não vai vir para o culto. Irmão, se você ficar um culto sem ir, você não vai para o inferno não, irmão. Pelo contrário, aquele que está te orientando errado, a espada está sobre a cabeça dele, porque está te dando um ensinamento torcido da palavra. Você comunica, olha só, hoje é dia dos pais, eu não vou vir para a igreja, vou ficar com meu pai e com a minha mãe. Deus não vai crucificar você por causa disso. Não vai. Agora, se eu, que nem eu fui ontem de noite, eu queria ficar lá até quarta-feira, porque eu preciso de um repouso. Eu preciso descansar, pela misericórdia de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou? Você vai lá, você vai dar teu passeio, você vai ficar com teu pai, vai tirar foto com teu pai, você vai comer, você vai se divertir com a tua família, mas eu quero você aqui antes das 5 para você dar aula, porque eu te chamei para isso. Na Badaraçarábia,
Remanda coube a súbia de providência, e eu vejo-me aqui. Então obedeça a Deus, irmão. Obedeça, cria relacionamento, cria intimidade. Você pode fazer tudo, mas obedeça a Deus. Aí tem muitos que falam, meu irmão mora lá para dentro de Barra de Guaratiba. Foi lá no meu pai, chegou hoje, almoçou, dormiu um pouquinho, deu 2 horas, ele meteu o pé para Barra de Guaratiba. São 6 e pouco, ele está se arrumando agora, com certeza, com a esposa e os filhos dele, para ir para a igreja. Isso é válido. Agora, um líder dizer que você não pode ir porque eles bebem, porque eles fumam ou usam droga, não interessa, é a tua família. E se os pastores não estão orando para Deus libertar a tua família, eles estão mais errados ainda. Então, cuidado com o falso ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Joel está aqui, né? Um dia de proibição, mas não é de proibir você de ver tua família, não. Um dia de proibição para pecar e para santificar a vida. Proclamar em dia de proibição, congregai-vos, chorem o sacerdote e ministros do altar do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá de seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais o opróbrio entre as nações. Vamos lá. Verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a locusta, pulgão, oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E Deus ainda vai enviar a promessa do seu Espírito. Então, quando há um quebrantamento, isso é avivamento. Um grande avivamento, você lutar pelo povo, chamar o povo para se consagrar, chamar o povo para congregar, chamar o povo para estar verdadeiramente numa adoração solene a Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é só falar língua, rodar, ou pular, ou dar glória a Deus alto. Não, avivamento é você estar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, santificando a tua vida. E tudo isso tem um peso muito tremendo de glória excelente. Paulo diz: essa leve e momentânea tribulação vos proporcionará um peso muito excelente de glória. Então, a guerra mais pesada que você está passando, o apóstolo Paulo chama de leve e momentânea. Um dia, essas afrontas, vou te pegar, vou te matar, vou te bater, vou acontecer, vou no teu colégio, vou pegar teu filho na escola, vou fazer acontecer. Um dia tudo isso vai passar. Pode até acontecer porque Deus permite. Mas pode crer que o seu nome está no livro da vida, e naquele grande dia, o Senhor vai chamar, vai dar ordem aos 4 anjos que vão recolher o justo. O trigo no celeiro do Senhor será recolhido, e o joio será lançado e atado em molhos grandes, e queimará no fogo. Apocalipse capítulo 20, estão quase terminando. Eu creio que eu estou em cima do horário, mas vai dar. Amém? Até falei semana passada, eu creio que vai dar para acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 20, o juízo final, porque haverá um grande julgamento. O estudo foi: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa terra. Você pecou, pede perdão. Você pecou de novo, pede perdão. Agora, só não tem remissão um cara que xinga Deus, xinga o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo.
Aí, meu irmão, não adianta. Tem até um teólogo aí que disse, não, a blasfêmia que ali está escrito, eles têm mania disso, né? Não quer dizer exatamente que Deus, irmão, blasfemou, não tem remissão, acabou. Eu quero aceitar Jesus como já era. Não adianta. Vai xingar Deus, vai xingar o Espírito Santo, já era. Está condenado, fogo e enxofre. Negócio, a palavra de Deus, o povo tenta torcer, mas não adianta. Sempre tem alguém que prega a verdade. Aí, o juízo final. Louvado seja Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro, que é o livro da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras, deu mal aos mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no fogo. O negócio é muito sério. Não vou demorar muito aqui não, para a gente encerrar, porque Deus tem novos céus e nova terra para mim e para você. Louvado seja Deus. Isso aqui é muito interessante. E abriram-se os livros. Então você entende que tem um livro além do livro da vida, o livro das obras. E uma vez eu ministrando, na hora Deus me revelou o que era esse livro. Não é coisa nova, não. É uma revelação muito boa. Hoje é que dia? Dia dos Pais, hoje é dia 14, não. Não sei se hoje é dia 8. Não sei que dia é hoje. Hoje é dia dos Pais. Dia 8. Deixa eu ver aqui a data aqui. Hoje é dia 9. 6h32. Mês agosto. Então, estamos no livro de agosto, no capítulo 9, às 6h32. Às 18h32 da noite, 33 agora. Então, livro de agosto, capítulo 9, 6h33 da noite, 18h36, 33. Esse é o nosso livro que está sendo escrito agora, do Bispo Ademir, o seu que está me assistindo e de quem vai assistir. Essa é a revelação desses livros. Data, dia, hora, mês, tudo marcadinho, tudo anotado já na eternidade. Tudo que eu estou falando aqui, se eu falei com arrogância, se eu falei com irreverência, se eu falei com temor de Deus ou não, está tudo sendo catalogado pelo anjo do Senhor, que está tomando nota de tudo que eu estou falando. Se foi afronta minha, eu vou ser julgado pelas minhas palavras, pelas minhas ações, pelos meus atos, e você será julgado pelo Senhor. Mas digo eu, não a Bíblia, esse livro está sendo escrito. Haverá 2 arrebatamentos. Escatologia. O primeiro arrebatamento, há galardão. Está sendo escrito aqui, correto? Se eu tiver uma vida torta, Jesus vai vir e eu vou ficar. Esse livro vai valer no dia final, juízo final. É no final. Jesus arrebatou, foi direto, passou. Conseguiu agradar o Espírito Santo, né? Os mortos ressuscitaram primeiro, e juntamente nós vivos seremos transformados. Segundo os Tessalonicenses capítulo 2, ou é 1 Tessalonicenses capítulo 2. Agora, a data de hoje, o capítulo 9 de hoje, o mês de agosto de hoje e a hora, aquele bispo lá, não vou com a cara dele, não gosto dele, não gosto de ninguém, e o cara pode estar agora me xingando, né? Eu não vou escutar.
Está tudo sendo escrito no livro. E esse cara foi reprovado, não foi arrebatado, ficou para a grande tribulação. No final de tudo, ele vai começar de julgamento. Uma fila imensa, sem fim, os anjos tudo acompanhando, as pessoas ali talvez acorrentadas, amarradas, os anjos escoltando, vai ficar frente a frente com o Todo-Poderoso para ser julgado, segundo as suas obras. E quem não for achado no livro da vida, será condenado. Então, para finalizar, explicação rápida, capítulo 21, do 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas estão passadas, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso é muito forte, só que eu não vou entrar nisso não. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará. Um dia essa guerra vai acabar. Santifica a tua vida, se separa mesmo. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, pranto, clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprida, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará na batassura e calamaia todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será os meus filhos. Mas quanto aos tímidos, quem são esses, bispo? Tímido não é aquele que tem vergonha de oportunidade, não. Tímidos são aqueles que têm a oportunidade de fazer a obra de Deus e não faz. Deus dá ordem e ele não faz. Esses são os tímidos. Os incrédulos, abomináveis, a parte lá afeminada, os gays, lésbicas, homicida, fornicadores, feiticeiro, idólatra, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, santifica a tua vida, se separe, não tenha medo de afrontas. Ore por aquele que te persegue, aquele que disse que quer te pegar, te dar tiro, te bater, te dar coronhada, aquele que te ameaçou, quer te pegar na escola, na faculdade, que mandou mensagem para você te afrontando. Você tem duas opções. Eu esqueci de anotar o código, o artigo, eu não sei se é 148, não estou lembrado, porque hoje, louvado seja o nome do Senhor, hoje, ameaça é crime, é considerado crime. Vamos supor, alguém disse que quer te pegar, te bater, porque pratica um esporte que é faixa preta. Te ameaçou e você tem testemunho. Você pode denunciar, que a polícia vai encontrar o brabo, o valente, e vai dar uma prensa nele. Você não briga, bota a mãozinha para trás e deixa te bater. Ou se esquiva. Que eu sou isso, que eu luto karatê, que eu luto jiu-jitsu, que eu sou faixa preta de taekwondo, eu vou te pegar. A ameaça é crime, isso é arma branca, dá até cadeia. Você não precisa ter medo, você só precisa conhecer a lei. Alguém te ameaçou, eu vou te dar uma coronhada, eu vou te dar um tiro. Se você ameaçar, vai dar problema para quem te ameaçou. Essa é a primeira opção. Alguém falou: eu vou te pegar e tal, te ameaçou, é crime. Uma mulher te ameaçou, é crime. Eu vou te bater, eu vou te dar paulada. Pode denunciar que a Lei Maria da Penha também vale para o homem. Não é só para a mulher, não. Você tem a opção de recorrer às leis da terra, e você tem a opção de calar-se e entregar na mão de Deus. Isso é de cada um. Eu prefiro entregar na mão de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o meu grandíssimo escudo e galardão.
E quando a Bíblia diz que 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, é porque cai mesmo. E Deus sabe muito bem tratar com essa gente ruim, dessa gente que não tem Deus no coração, dos falsos crentes, dos crentes que têm amor fingido. Hoje os que têm amor fingido vai estar levantando a mãozinha cheia de sangue para o céu para dar glória. Deus não recebe adoração de gente falsa e hipócrita. E quem é falso e hipócrita sabe que é. E sabe que Deus não vai receber a adoração dele. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face e se arrepender, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele quer sarar o povo, quer trazer uma restituição, uma restauração. Deus não quer que o povo seja envergonhado. Deus quer que o povo se arrependa. Pastores, apóstolos, missionário, presbítero, essa palavra é para todos nós, para mim. Nós temos que buscar isso, o arrependimento. Bispo, mas me ameaçou, falou que ia me bater, falou que ia me matar, me dar coronhada, me dar tiro. Não, mas falaram que iam me bater, que o cara ali é lutador, que é isso, que é aquele. Irmão, você tem a opção de denunciar e a opção de denunciar para o céu. Embora o céu já viu e julgou a causa, você saiu vitorioso, porque você saiu calado. O silêncio também é uma resposta. E quem toca em homem de Deus e mulher de Deus arruma confusão com o próprio Deus. Ele não está combatendo contigo, ele está combatendo contra o próprio Deus. Então você não precisa ficar com medo, atemorizado. Sanbalat, Tobias, Gesem atemorizar Neemias. Neemias firmou o rosto e falou: vocês não vão vir me ajudar aqui, porque eu notei que vocês não são de Deus. Neemias capítulo 6. Ou eu vivo o que está na palavra, ou eu vou ser mais um no meio da multidão. Ler Bíblia, pregar, isso é tudo muito. Eu vejo, tem muito crente que prega muito bem, mas quando chega na hora da luta, murmura, reclama, né? Não, eu sou missionário, sou missionária. Aí tu começa no vale da salsicha e do ovo. Ai, não aguenta mais isso, ou não aguenta mais comer frango. Claro, não está preparado. Se não aguenta isso dentro da tua casa, tu acha que em outra nação no mundo aí, numa dificuldade extrema, você vai conseguir? Não vai conseguir, não está conseguindo em casa. Tudo que entra reclama. Ai, todo dia isso, todo dia aquilo. Aí Deus vai só tomando nota. Os livros estão sendo escritos, né? Disse que era missionário, que aguentava tudo. Mentira, porque eu estou mandando salsicha e ovo, está reclamando. Aí no dia do juízo final, se for reprovado, vai passar pelo livrão, o livro vai ser aberto aqui, ó. Você disse que era isso e você falou isso aqui. Então a gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala no provérbio de Salomão, ou é Eclesiastes. Eu acho que é Eclesiastes 7. Ou é 6, eu não estou lembrado. Eu acho que é 7, 8, por ali. Eu acho que é Eclesiastes. Deus está acima dos céus, nos céus. Nós estamos sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não fala demais. Não fala que vai fazer. Toma atitude e faz. É melhor que você vote e cumpra do que você votar e não cumprir, para depois você não ser pesado na balança de Deus. Amém? Acaba aqui a aula. Encerrou-se. 2 Crônicas 7, do verso 11 a 14. Essa aula vai para o canal da igreja. Igreja Missionária Ficou para as Nações. Espero que ainda hoje. Eu estou bem cansado. Aleluia. Eu estou aqui só na misericórdia, mas fazendo a vontade de Deus. Vou dar uma pausa e daqui a alguns minutos eu volto com um culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Com uma palavra revelada. Eu não preparo nada, eu deixo Deus fazer tudo o que Ele quer na hora. Amém? Eu tenho que ajeitar aqui o púlpito, botar essa mesa para o canto e continuar louvando e engrandecendo o nome de Deus. Amém? Deus te abençoe. E olhe pelo bispo Ademir. A guerra hoje foi travada. Eu senti um negócio aqui esquisito me cercando, para mim desistir, para mim parar. Horrível, irmão, horrível. Sentimento, né? Vendo as coisas da minha esposa quando era viva, assim, querendo me botar tristeza, porque Satanás, ele se aproveita, irmão. Ele sabe que a gente cuidava, zelava, então ele vem, tá vendo, tá sozinho. Então eu peço oração, eu peço ajuda aos irmãos que orem pela vida do bispo. A mim, se puder fazer
um propósito pela minha vida. Faço, eu faço também, eu luto também, amém? Não sou esses pastores que ficam pedindo, ora por mim, ele mesmo não faz nada, não. Eu sou um bispo também de guerra, mas preciso da tua ajuda em oração. Não sou perfeito, sou falho, amém? Essa palavra não foi para afrontar ninguém, é apenas o que está escrito na Bíblia. Te afrontou, entrega na mão de Deus e ame o teu adversário. Quando você ama aquele que te aborrece, Deus liberta, cura e salva. Porque enquanto há vida, ainda há esperança. Então esses que te ameaçou, que disse que ia bater, acontecer, amanhã pode ser o agente do teu milagre. Então não os menospreze ao ponto de não terem como seres humanos, não. Eles precisam de Jesus, eles precisam de força, eles precisam de graça como eu e você, para vivermos bem na terra e no porvir na vida eterna. Então ore por aquele que te persegue e maldiz, porque Deus também vai abençoar a família deles. Eles têm problemas e lutas como nós, mas eles não sabem como recorrer. E quando recorre, Deus não ouve, Deus não atende, que Deus não atende pecador rebelde, Deus não atende. Aí eu e você ora, como Jó orou pelos seus amigos, e Deus pegou Jó, pegou os amigos de Jó e fez com que abençoasse ele. Quem sabe essa pessoa que te persegue hoje pode ser o seu agente de milagre amanhã. Então, nós não estamos aqui passando um estudo de raiva e de ódio, mas pregando a verdade. Se alguém te afrontou, não tenha medo, apenas entrega na mão de Deus, vigia muito, porque Deus é fiel também para te guardar e te livrar. Amém? Deus abençoe tua vida. Vou ver o que Deus vai falar no meu coração essa noite, daqui para domingo, para estar trazendo um outro estudo aqui para os irmãos, amém? Para as irmãs, para as missionárias, pastora, bispa, né? Que venha do alto do trono do Senhor, para que nós venhamos ser edificados pela sua palavra, amém? Vamos estar orando, logo estaremos aqui com o culto de adoração, para o nome do Senhor continuar sendo glorificado, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que nos afrontou, aqueles que disse que não iam fazer acontecer, que o Senhor dê a saúde de cada um, cada feiticeiro, cada bruxo, que faz trabalho, Pai, de feitiço, de bruxaria pesada do sangue humano, Pai, do sacrifício humano, com animais, com vela, com cachaça, pessoas sempre que nos odeiam sem motivo, que o Senhor venha libertar e venha abençoar a família deles, o pai, hoje é dia dos pais, vai repreender toda a força das trevas contra a vida de cada pai da terra. Abençoa Israel, abençoa Jerusalém, abençoa a nossa vida. Ser conosco mais uma vez. Logo estaremos aqui para glorificar e exaltar o teu nome no culto de adoração. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.